Oi gente, tudo bem? Eu sou o Júnior Miranda e hoje eu vou ensinar para vocês um modelo super diferente. É o Flower Naked, um modelo de naked todo florido, tá? Então vamos lá que eu vou ensinar tudo, mas antes me segue lá no Instagram que eu estou como Júnior Miranda Cakes, lá no Facebook. E antes também curta aqui e compartilhe com seus amigos. Quanto mais você curtir e compartilhar, eu vou estar aqui sempre com mais vídeos. Vamos lá! Já começando com a montagem das rosas, pois o foco principal é você aprender dicas e truques para executar da melhor maneira possível. Essas rosas são feitas de chantininho, tá? Um chantininho estabilizado, que eu publiquei lá no meu Instagram, que você pode acompanhar, que é Júnior Miranda Cakes, dá uma olhadinha lá. Eu fiz hoje pela manhã e congelei ela um pouco, coloquei no congelador para facilitar o manuseio. Para fazer a montagem, é bom você fazer vários botões de duas cores para dar uma variada, para ficar um arranjo bem bonito. Não tem mistério. Com a ajuda dessa tesourinha com o dedo mesmo, você consegue fazer a montagem e aplicar ela na sua massa. Eu fiz essa massa dividida em 3 discos de 15 centímetros. Para facilitar na hora da montagem, tem uma segurança a mais, tá? É bem importante você fazer. Quando fazer naked, é bom você fazer dessa forma, dividir em 3 discos. Faz a sua receita e divide em 3 forminhas. É uma forma baixa que eu utilizo. E na hora de assar, ela assa bem mais rápido do que aquelas formas de 10 centímetros de altura. Agora eu vou utilizar um recheio de brigadeiro. O recheio tem que ser firme para poder sustentar a nossa massa, pois a nossa segunda massa não vai se sustentar com nossas outras, ela tem que se sustentar com o recheio. Então o recheio tem que ser um recheio firme, não pode ser um recheio muito fluido. Por exemplo, se fosse um mousse, você teria que fazer uma barreirinha de brigadeiro, não pode ser ele puro, tá? Mas a segurança maior é com brigadeiro. Esse é um brigadeiro de maracujá. Depois disso eu vou aplicando com a nossa tesourinha mesmo para facilitar. Você pode ser com qualquer coisa, né? Para uma colher mesmo. Você ir grudando as rosinhas no recheio, que isso vai dar mais estabilidade e não vai deixar a sua rosa cair. Agora nós vamos colocar a segunda camada de massa. Você vê que eu coloquei muito recheio para que a segunda massa que nós vamos colocar agora, ela fique apoiada nesse recheio, não nas rosas. Se você colocar pouco recheio, sua massa vai pesar nas rosas e vai amassar ela, não vai ficar legal. Vamos dar uma ajeitadinha nela. Agora nós vamos fazer a segunda camada de rosinhas. Mesmo processo, não tem nenhuma dificuldade, com o auxílio da tesoura. Se você não tivesse tesourinha para fazer flores, não tem problema, você pode utilizar essa comum mesmo, desde que ela seja higienizada e que você separe ela apenas para o uso da cozinha. Agora vamos concluir com a última rosinha. E adicionar por último o recheio. Agora com o bico perlê, pode ser o número 1 ou 2 ou 3. Vai variar do tamanho do seu botão. Nós vamos tampar todos os buraquinhos com o chantininho verde. Tampando todos os buraquinhos que surgir, todas as imperfeições. Vamos adicionando vários botões. Para você que quer acompanhar mais vídeos como este, acompanhar lá, eu fiz um grupo lá no Facebook chamado Meu Mundo de Bolos. Então dá uma procurada lá e clique em participar, que tudo que é conteúdo meu eu vou estar postando lá, de dicas, técnicas ou então criações minhas, eu vou estar postando lá no grupo também. Você vai ser o primeiro a saber. Agora com o bico 352, que é o bico folha, nós vamos colocar mais folhinhas para compor o nosso arranjo. Porque na verdade
todo bolo floral tem que ter folhinha, né, gente? Não pode faltar. E é claro que isso dá um acabamento melhor, porque às vezes a gente não consegue uma perfeição só com as rosas. E com o acabamento você consegue com os bicos 352, fazendo as folhinhas, com o bico perlê, fazendo os botões. E por aí vai. Agora nós vamos fazer o topo. Coloca uma basezinha de chantininho, como se fosse um topo mesmo, tá? E nós vamos aplicar as rosas maiores. Tem uma regra para dispor essas rosas? Não tem. De acordo com o tamanho da sua rosa, você vai colocando uma do lado da outra. Esse bolo, por acaso, deu 4 rosas na base. E a gente vai concluir em cima com alguns botões. Você vê que esse chantininho é tão bom, depois que um pouco tempo na geladeira, a gente consegue pegar com a mão sem deformar. Para você ver como que ele é. A textura é perfeita ainda, né? Agora, para concluir, nós vamos fazer os botões em cima também no nosso topo. Com as folhinhas, mesmo processo para tampar todos os buraquinhos, que às vezes a gente não consegue evitar isso e tem que colocar. Tem que ter um acabamento melhor, né? Então a gente utiliza desses botões, das folhinhas, para tampar todos esses buraquinhos. Espero que vocês tenham gostado desse novo modelinho. Eu quero que você reproduza aí na sua casa. Não esqueça de me marcar nas redes sociais para eu poder compartilhar também e ver o seu trabalho. Lembrando que meu Instagram é Junior Miranda Cakes. Ficamos por aqui e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!